Mamãe, ainda estou contando aquelas histórias que você contou. Tem gente que nem acredita que alguém suporte o que você passou. Histórias da vida sofrida por você vivida junto ao meu avô. Lembranças de coisas passadas por você contada, me com tanto amor. Você que me dizia sempre, meu filho, este mundo vai ser sua escola. Também me deixou de herança a história de vida que eu conto agora. Me lembro que você falava do belo dia em que encontrou meu pai, que muito pouco se falaram, pois naquele tempo era pressão demais. No segundo encontro se casaram sem se conhecerem por ordem dos pais, que por ser uma moça tão nova as dificuldades foram muito mais. Mesmo assim vocês me conceberam, fizeram de mim um grande rapaz. Por isso eu peço a Deus lá no céu que reserve é com muita satisfação que eu quero me expor na alma e no espírito a condição que eu passei da transição da infância até esse momento aqui, que eu já estou com quase 70 anos. Como que é seu nome todo? Meu nome é Pedro Geraldo de Souza. E seus pais? Meus pais falecido chamava Geraldo Alves de Souza e Ana Marta de Souza. Eu nasci num povoadozinho lá de Maravilha, distrito de Feliz dos Santos, e senador Modestino Gonçalves. Está naquela dimensão mais ou menos, o lugar é denominado Ponte dos Quiabos. Ah, certo. E lá naquela região tinha poucos moradores. Era meu pai, minha família do meu pai, o Cesário, o Belarmino e a família, a geração meu pai de Belarmino. Expulsou minha mãe de casa, nós vivíamos naqueles ranchos lá desconfortadamente, passando necessidade e esperando a roça granar, o milho granar, o feijão ou qualquer coisa para vender e para dar o sustento à família. Com escassez, todo mundo passando as maiores dificuldades. Então minha mãe resolveu, naquelas passagens cruéis que nós tivemos naquela mediação, eu que era o filho caçula, que acompanhava ela agarrado na barra da saia dela, e ela saía, muito boa costureira, saía de casa em casa lá pedindo ajuda, pedindo alguma roupa para costurar ou lavar ou qualquer coisa. E a gente andava naquela mediação lá, circulava aquele povão lá, aquele povoado, prestando algum pequeno serviço, como se tratasse de um biscate, alguma coisa, né? Para sustentabilidade nossa. E muitas vezes, né, quando a gente já era impugnado pela sociedade, quando você às vezes aproximava de alguma casa, eles fechavam a porta para dizer que não tinha ninguém. E dali a gente voltava e se arranchava naqueles ranchos de roça, de colheita de milho, de feijão, essas coisas. E por ali passava mais uma dificuldade da noite ou da tarde, ou o que fosse, em impugnação, né? Porque a gente era rejeitado por muita gente e às vezes também acolhido por várias pessoas que tinham bom coração, que reconhecia o estado de dificuldade e pobreza da gente, que às vezes não tinha nem roupa para vestir. E quando a gente passava aqueles momentos de alegria, que ia ter festa lá nas comunidades, tinha que ajuntar o povão todo, os filhos todos, para ir seguir para ver a festa, né? Para participar da festa ali, aqueles comes e bebe, aquelas Cesário coisas. Era um cidadão muito, um lavrador de muito gabarito e honra, porque ele era um homem muito forte e heróico. E tinha uns filhos também que puxou a sua geração, que a família deles todos são trabalhadores rurais.
Um chamava Compel, o outro Isaías, o outro Heitor. E Maria ainda é viva, ainda trabalha na Santa Casa de Diamantina. Você chegou a passar fome? Muita, é muita. E quando eu vim para tratar em Diamantina, na carroceria de caminhão de Geraldo Borges, eu estava desnutrido. Minha mãe me colocou internado aí no hospital Nossa Senhora da Saúde e teve que regressar aos compromissos dela lá da roça, e quase que eu vim a falecer porque eu já estava debilitado. Mas com a generosidade de Deus e muito tratamento, que naquela época tinha um médico famoso que chamava Dr. Alcides Meira, foi ele que tratou de mim e eu consegui curar a anemia, que eu estava com ela, e voltei para Grota Grande, em rumo à direção lá de Maravilha. Foi aí que minha mãe resolveu tomar uma medida radical do nosso passado para que nós saíssemos daquele lugar, porque ali não tinha condição mais para nós, que meu pai estava alcoólatra, vendeu tudo que tinha. Não tinha mais nada, só tinha um rancho lá, desprovido de tudo. E nós sem recursos, sem nada. E minha tia Rosalina era uma pessoa que não abandonava nós, era igual a mãe que nós tinha, e ficava sempre incentivando que a gente sumisse dali um dia para ver se começava uma nova vida em outro lugar, porque ali não dava mais. Você falou que sua mãe tomou uma posição radical. O que foi isso? Essa posição radical é que a única máquina de costura que ela tinha aqui, uma maquininha de mão que ela fazia serviço para o povo lá, que ela era muito boa costureira, ela queria trazer essa máquina para costurar em Diamantina, para ver se ela conquistava uma nova posição de vida. E por aqui já existia minha irmã empregada de famílias, que recebeu uma carta, um comunicado, que minha mãe ia vir. E ela incentivou que ela devia mesmo. Aí nós pegamos, saímos escondidas lá daquelas matas, lá do Parmital, lá daquele alto ali de João de Coito, e subimos aqui, pegamos a jardineira de Zé Rugim e viemos para Diamantina. E daqui de Diamantina nós não conseguimos nada a fazer, porque não tinha nenhuma profissão e eu muito infante. Aí um cidadão lá, encontramos com um cidadão lá na rua, que ele falou que tinha um sítio lá por nome Curtume e que daria minha mãe para plantar horta-meia. Aí nesse ponto nós já estávamos em Diamantina, o sitiante nos levou para plantar horta lá no Curtume, e eu vinha trazer leite na cidade todo dia. Quando não era leite, era legumes e verduras. E foi aí que então a patroa da minha irmã foi nos fazer uma visita no Curtume e propôs minha mãe que se ela conseguisse alguma coisa na cidade, para um emprego, alguma coisa para mim, se ela interessava vir para Diamantina. Aí minha mãe aceitou, porque essa senhora era uma pessoa muito caridosa. Essa pessoa, Edi Gonçalves Neves, arrumou emprego para mim na fábrica Antonina Duarte. E eu entrei de menor, eu era um molequezinho de menor, que entrei para a fábrica Antonina Duarte, dando sustento para a família. Eu já tinha um salário, metade do salário de menor, que já ajudava minha mãe a sustentar a casa. E minha mãe lavando roupa e passando roupa, e eu ainda tinha aquela incumbência de ajudar nas minhas horas de folga, para ir entregar as roupas e buscar as roupas que ela lavava nos 4 vinténs. Quantos anos você trabalhou na fábrica? Na fábrica eu trabalhei desde 64 até 70. Ah, certo. E aí, nessa situação,
minha mãe lavando e passando e eu entregando roupa para ela e fazendo esse trabalho corriqueiro em Diamantina. Nós morávamos num ranchinho ali no Beco Pinta-Rato, na entrada ali do Raul dos Forros. Esse ranchinho fica em torno mais ou menos ali do Cabo Elto, Eli Faria, esse pessoal de Helena Faria, naquele fundo ali, que hoje é um prédio daquele filho de Antônio Quixim. E daí para frente, né, é que a gente foi começando a se dedicar ao trabalho com mais intensidade, mais vontade. Aí eu me coloquei as minhas posições aquela transição, aquele trauma que eu vivi no passado, lá para aquelas quebradas lá da roça. Mas hoje, até hoje em Diamantina, as coisas é muito difícil, né? É complicado, porque ninguém gosta de pobre, entendeu? E nós vem continuando arrastando esse fardo aí, a trancos e barrancos, mas com dignidade. E com essa dignidade eu tenho conseguido um bom relacionamento social e com pessoas dignas que me respondem às medidas daquilo que eu necessito e zelo por uma geração que eu tive um problema muito sério, um ataque cardíaco no coração, de muito sofrimento que eu tenho passado no mundo e dificuldade alimentícia. E quando eu estava trabalhando na fábrica, que era um lugar muito difícil e perigo de máquinas e acesso perigoso a alguma coisa, eu senti um ataque cardíaco. E isso há quantos anos? Isso foi de 1968, nessas proximidades. E em 1970, naquela época não era ainda o INSS, era o IAPI. A gente pagava hoje paga o INSS, antigamente pagava o IAPI. E nessa ocasião eu fui encostado pelo Dr. Nivaldo Guimarães Lisboa, um médico muito famoso lá de Itamarandiba, que era funcionário desse órgão aí e que fez a minha perícia. E dessa época para cá, eu continuo sendo de encostado à aposentadoria, eu continuo aposentado por invalidez cardíaco até hoje, viu? Até na data de hoje. Hoje que você está falando comigo é 5 de agosto de 2016. É uma história até muito bonita e elegante, né? Porque eu, como moleque que comprava cigarro e bebida, esses tem lá para aqueles estudantes ali que eram antigos ginásio, colégio diamantinense, né? No ginásio, ali tinha um bar que chamava Cafezinho do Compadre. E lá trabalhava um cidadão por nome Rodrigo. E esse Rodrigo tomou tanta intimidade comigo, e todo mundo que entrava lá naquele bar, ele chamava de Fuxico. E eu só ficava rodeando o que ele tem por ali para ganhar refrigerante, ganhar gorjeta dos estudantes e também prestar serviço a eles, porque dali do Cafezinho do Compadre, lá na Capistrana, lá no centro da cidade, era mais distante e eles tinham preguiça. E eu não tinha, porque eu precisava de ganhar um trocadinho, uma gorjeta para minha sobrevivência. E ali, naquele vai e vem aí de tantos estudantes para lá, para cá, o Rodrigo me chamando de Fuxico e os estudantes também. Aí veio o meu apelido de Pedro Fuxico. Você bebeu muito? Bebi demais, Ney. Por muito tempo? Por muito tempo, por um motivo muito que eu vim fazer a descoberta depois que eu entrei para o AA, porque meu pai era alcoólatra e a doença do alcoólatra passa de geração para geração. E aí eu herdei o alcoolismo do meu pai. Meu pai faleceu no alcoolismo e eu também quase que vou à falência no alcoolismo. E se não é o grande poder do poder superior
da onde eu entrei na sala de Alcoólicos Anônimos, lá na Rua da Glória, ali no grupo Acordamos a Tempos. Só ali eu fiquei 33 anos dedicando o grupo de Acordamos a Tempo, depois que eu paralisei com a bebida. Entendeu? E o que mudou na sua vida depois da bebida? Ô Ney, tem até uma filosofia aí que o cidadão usa, né, de falar que mudou da água pro vinho. Lá nós não mudamos da água pro vinho. Nós mudamos do estado de sobriedade à serenidade, porque serenidade, Ney, é uma coisa muito difícil do cidadão conquistar. E até isso o poder superior nos deu essa franquia de Alcoólicos Anônimos. Graças ao nosso bom Deus e o nosso poder superior e a meus companheiros de Alcoólicos Anônimos. E nós também temos uma comunicação entre si. Toda vez que você vê um companheiro de Alcoólicos Anônimos e se você der 3 toques, você diz que é assim: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, cidadão, estou sóbrio. E na questão financeira, mudou alguma coisa com isso? Nem. A situação financeira, ela é uma coisa que eu não tenho a ilusão de dizer que melhorou minha situação assim, de um estado para outro, mas confortavelmente eu já nasci com o estado de espírito de ser rico em filosofia humana, porque eu consegui conquistar essa difícil condição de vida, enquanto muitos não conseguiram. E para mim, nem hoje, tendo ou não tendo, se vier adquirir ou não adquirir, eu me encontro um cidadão rico, porque eu tenho o estado de sobriedade e serenidade. E com outra, sou um cidadão bem representado e confiável depois que eu paralisei com a bebida. Eu não tinha crédito para comprar nem uma bala doce. Hoje, se eu quiser comprar, o que eu precisar de comprar no mercado da cidade, para dentro o financiamento, eu tenho todos os recursos e a credibilidade. Isso aí, quem tem me dado é meu companheirismo de Alcoólicos Anônimos. Isso depois da bebida que aconteceu isso? Depois da bebida. Eu parei de beber por um milagre. Foi um milagre que me aconteceu. Eu trabalhava num emprego de transporte de cargas, que eu fui caminhoneiro da Galeria Paraná. E nesse transporte de caminhões, eu corria muito risco de vida e estava bebendo escondido. Aí quando o meu patrão descobriu, me mandou embora. E foi por aí que eu já fiquei doente, com meus meninos passando dificuldade, muita condição ruim. E aí eu vim adoecer porque o meu fígado, meus órgãos já estavam deplorados. E nessas condições da minha saúde degradada, eu comecei a ficar deitado, não saía nem de casa, a depressão tomou conta. E aí, quando minha mulher afogava a comida lá, eu morava num barraquinho de 3 cômodos e a cozinha muito próximo do meu quarto, quando a mulher afogava a comida lá no fogão, eu sentia vômito. Em vez de apetite ou qualquer coisa, eu tinha vômito, porque eu já estava degradado com a bebida, debilitado. E daí em diante, nem quando foi um presente de Natal que o poder superior me ofereceu, que todo mundo saiu de casa para fazer as festas natalinas, em cada um nas suas famílias, e eu fiquei. No eu ficar, me deu um tino de sair de casa e procurar uma igreja, uma coisa que Deus estivesse ali mais próximo. E aí eu fui para a catedral. Quando eu cheguei na catedral, eu já estava tão desnorteado que a igreja já estava fechada, sem programação. Aí eu segui meu trajeto de volta, muito triste para casa. E quando eu estava ali de frente à escola normal, eu lembrei que tinha um grupo de Alcoólicos Anônimos na Rua da Glória, que chama Acordamos a Tempo.
Aí me deu aquela vontade de chegar até lá. Aí eu chegando até lá, foi aí que eu consegui a bater de frente com aquele tratamento único. E não existe cura, não existe remédio nenhum paralelo para que venha curar a doença do alcoólatra. Foi somente no grupo de Alcoólicos Anônimos que eu conquistei essa cura. E isso para mim foi um milagre de Deus. Eu agradeço muito a Nossa Senhora Aparecida, porque eu acho que como a mãe do céu, ela foi minha mãe também. Então e aí foi uma virada na sua vida, né? Foi uma revirada. Aí eu caí para melhor, as coisas começaram a engrenar para mim. Hoje eu sou um cidadão feliz da vida. E eu tô rico de todos os detalhes da vida. Se eu cair para trás e morrer hoje, eu tenho uma família de 10 filhos criados e longe de vício e qualquer contradição que possa me desabonar diante da minha geração. Esse lugar aqui, essa casinha aqui de tijolo, é adobro, né? Parece que é um adobro. E é a antiga casa do caseiro do Sargento Auro. Ele tinha funcionário, criava grandes... era grande criador de vacas de leite. E aqui era a casa do caseiro dele. E o Sargento Auro foi um grande fornecedor de leite, transportado por burro em caixotes com garrafas de leite. Nem litro não era garrafas de leite. Para o povo de Diamantina. Vendia, todo dia ele vendia uma ou duas cargas de leite levando para a cidade. E o Sargento Auro, naquela mediação de Diamantina ter sítio, essas coisas, ele foi um dos melhores sitiantes, enriquecido e embelezado com esse sítio dele aqui, que até hoje é uma maravilha. Eu ainda não vi coisa igual. Por aqui não. Eu sigo assim uma fé muito grande em Jesus Cristo, porque quando ele andava cansado de doutrinar naquelas margens, naquelas províncias de grandes multidões e ideias adversas, ele se cansava tanto que ele tinha que subir o monte para descarregar as energias negativas e repor as positivas e inspirarem para os dias sequentes. Você acha que é importante então isso? Isso é um princípio que deixou, que Jesus deixou no procedimento humano, a prosperidade como ele doutrinou, porque todo aquele homem, o bom seguidor de Jesus, ele é progressivo, ele tem sucesso. E tudo aquilo que você procede diante de uma lei divina é uma bem-aventurança para qualquer um, não é só para mim. O garimpo em Diamantina é um passado tão importante que teve aqui a Tijucana, com grande teor de dragas de alcatruz, e Andrade Gutierre, Rio Novo, e outras demais aí que tirou muita riqueza no rio Jequitinhonha, e tem muito a área diamantífera, a mancha diamantífera que está localizada na regional de Diamantina e Vale do Jequitinhonha, ela é tão rica que não saiu 20% do que tem para sair. E você acha que essas empresas que trabalharam aqui, elas deixaram a riqueza aqui ou levaram só? Levaram muita riqueza, mas deixaram 80% ainda para sair. E Diamantina tem que investir no garimpo, principalmente manual, porque é o sonho de todo... isso está no sangue de todo o cidadão diamantinense, do garimpeiro. Toda a área que você percorrer social em Diamantina tem o sangue do garimpeiro. E o garimpeiro é um grande sonhador com a riqueza do tempo, pelo valor que tem extra, que é o diamante. E isso não pode ser apagado nunca. Quando vem turismo em Diamantina saber a respeito de garimpo, nós não tem nenhum memorial para ser representado, porque estamos detonados e sufocados aí por
muitos meios de pessoas que não gostam de garimpeiro, mas vivem no meio do garimpeiro e do garimpo. Você acha que o garimpeiro ainda tem condição dele trabalhar em Diamantina? Ainda acha alguma coisa? Sem dúvida nem. Nós, frisando, repetindo a mesma frase que eu te disse aí há pouco, tem 80% para sair dos diamantes que já saíram em Diamantina. Se saiu só 20% e tem 80%, qual é o melhor condições de ser feliz e se enriquecer nesse subsolo? É extraindo o garimpo. E o pequeno tem condição de fazer isso? Tem condições em agrupamento, em cooperativa e criando tecnologia. Essas empresas que trabalharam aqui em Diamantina, elas trouxeram algum benefício para a cidade? Elas, em parte, trouxeram porque deram muito emprego e a área empregatícia, ela sempre enriquece e enobrece a sociedade. Mas em outras partes, elas levaram valores clandestinos da nossa região, sem pagamento de imposto e sem dar um rumo qualquer e deixar patrimônios em troca daquela extração que eles fizeram, não deixaram nada para o povo. E em cumplicidade disso, a nossa política vai ter que trabalhar muito em recomposições de área que eles degradaram e dar nosso direito ao nosso povo cidadão e patriota de dar a continuidade, porque eles é que ficaram com a mácula da maldição que as grandes empreendedoras fizeram com grandes dragas de alcatruz. O mundo moderno, ele ensina o cidadão a conviver com a modernidade. O meio ambiente é a melhor maneira de preservar o planeta e o povo e a matéria-prima, em qualquer termo. Garimpo, da agora para frente, tem que ser combinável com o meio ambiente para evitar degradações que a gente viu no passado e coisas que afetam o planeta em todos os termos de nossa existência. A elegância do cidadão, ele precisa dos valores para viver e o seu sustento, mas também um cidadão em boas condições de sobrevivência tem que respeitar todo o meio ambiente e fazer uma combinação de ambos. Aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Se está no consciente ambiental, todo aquele garimpeiro e todo aquele explorador de minérios e subsolo que trabalha na vegetação, nas árvores e tudo que possa ser a maior preservação do tempo, tem que se recompor a área e tornar o verde mais verde do que era, porque do jeito que estão trabalhando também é inaceitável. É uma fonte de riqueza, é a nascente do Rio Grande. Vão dar uma olhada lá? Vão. E de preservação em meu domínio, ela é intocável. Eu não aceito tirar aqui uma varinha, nem um garrancho na beira dessa água para ela ser preservada eternamente em embelezamento da população do Rio Grande, fazer o uso de água de beber e usar ela para qualquer efeito, sem qualquer contaminação. Nós estamos vendo aqui que essa água muito boa, dá para beber, que ela é potável. Mas lá embaixo, no Rio Grande, a gente vê o esgoto. Qual que é esse problema? O maior problema de Diamantina no descontentamento de um órgão que não está zelando o tratamento da barragem aonde essa água chega, com essa beleza desse jeito, até ali na barragem. Da barragem para baixo, tem um compromisso muito grande da Copasa, que foi feito até com Iraval Pires, nosso antecessor aí, o prefeito do tempo, que fez um contrato com a Copasa. E ela, não sei por motivo de quê, que até hoje não foi canalizado aquela vergonheira ali. E o Rio Grande virou epidemia, nem só o Rio Grande, a cidade inteira virou epidemia de dengue,
que coisa que nunca aconteceu em Diamantina está acontecendo. A dengue está matando em Diamantina e vai ter que levar a sério em qualquer circunstância emergencial, viu? Isso aqui é um caso de calamidade pública. A Copasa vai ter que tomar medida urgente e emergente, porque o povo não aguenta mais de tanta epidemia de dengue e outros derivados. E o mau cheiro insuportável que uma população de grande relevo que criou Diamantina e que está mais focado, a beleza maior de Diamantina está no Rio Grande. E um povo humilde, respeitador e conservador. E nós tem que cobrar da política atual e o órgão responsável para dar esse rumo de emergência antes que isso torne calamidade pública e daqui a poucos dias. Eu quero sonhar sempre e quero o melhor para minha geração e para minha cidadania. E sou o filho que Diamantina é o maior sonhador de todos os tempos, porque Diamantina com os seus filhos determinando essa beleza que ela é e que a fama que Diamantina tem aqui no mundo, o filho se torna sonhador. O sonho, o melhor que Diamantina possa ter é paisagismo, é turismo, toda a área ampliada no turismo e o turismo a vapor em Diamantina e muitas continuidades garimpeiras, porque a nossa maior riqueza nem está no subsolo de Diamantina. Nós ainda estamos sufocados pela, não sei se o que tem acontecido nos últimos tempos, que os direitos minerários e garimpeiros manual e mecanizado em Diamantina está sendo sufocado por uma condição que eu não vejo isso, uma lei que possa impedir isso, porque Diamantina foi criada pelo garimpeiro. Essa beleza que você está vendo aí do patrimônio da humanidade, zelando tudo aí, é um componente, mas o filho de Diamantina é prioridade. Ele tem que sonhar por Diamantina dentro de valores das coisas bonitas que a cidade tem.